Oi gente, meu nome é Michele Bianchi, esse é o canal Despertar Consciencial e Poesia. Sejam todos bem-vindas, bem-vindos a este canal que dissemina poesia, arte em geral, dança, música e temas filosóficos, espiritualistas, teosóficos, entre outros. Toca a vinheta. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Michele Bianchi, eu sou do canal Despertar Consciencial e Poesia. Hoje eu trago o estudo do livro, volto a trazer o livro dos jovens, da Seiichi no Ie, escrito pelo mestre Masaharu Taniguchi. Eu não vou voltar nas páginas do capítulo 15, eu faço o estudo, eu inicio o estudo no capítulo 15, nos capítulos, mas vocês dão continuidade para a leitura desse livro mesmo, para incentivá-los à leitura do livro dos jovens. Eu vou para o capítulo 16, que é: põe em prática aquilo que você desenhou na mente. Novamente, sobre a necessidade de sonhar. A alma do ser humano torna-se árida quando não tem um ideal. Sonhar é a maneira pela qual o homem procura exteriorizar livremente o seu conteúdo infinito, transpondo as barreiras de tempo e espaço. Não me refiro aqui ao sonho que sonhamos quando dormimos. Falo da imaginação das coisas que desejamos realizar. Neste mundo, a nossa alma não goza de total liberdade, porque está confinada no tempo e no espaço. Mas existe em nós o desejo de romper essa barreira e manifestar no mundo das formas o maior número possível de atributos e qualidades da nossa imagem verdadeira, infinitamente perfeita e rica. Essa imagem verdadeira é o que a Seiichi no Ie chama de Jisso, que é a imagem divina, a imagem verdadeira de Deus, imagem divina, da essência divina. E sonhar é delinear esboços ou projetos para a concretização dessas qualidades. Todas as coisas do universo manifestam-se a nós através do pensamento. Assim, quando nós sonhamos com alguma coisa e desejamos mentalmente o seu esboço, o seu projeto, isso passa a constituir uma força propulsora, que nos leva a agir de modo a concretizá-la no mundo fenomênico. O que ele quis dizer aqui, o mestre Masaharu Taniguchi, é que antes, como o universo é mental, todas as coisas acontecem primeiro no mundo da mente, nós precisamos delinear os nossos sonhos através do pensamento. Nós precisamos pensar, sonhar. Esse sonhar é efetivar, de fato, não efetivar, mas pensar nesse ideal para concretizá-lo, porque através do pensamento a gente cria maneiras de que esse sonho venha a ser concretizado. Dentre os sonhos, ou seja, lembrando que as páginas do capítulo 16 são 189 e 190. Dentre todos os sonhos, ou seja, todas as coisas que desenhamos na mente, o fundamental é a visão do homem como filho de Deus. É a partir deste sonho que tudo se concretiza neste mundo. Conscientizarmos de que somos filhos de Deus é compreendermos que somos uno com Deus e que dele provém toda força, que provém toda a nossa força e capacidade. Essa conscientização é semelhante a que Jesus Cristo expressou assim: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. De João, capítulo 14, versículo 10. A ideia errônea de que nós somos pobres criaturas distantes de Deus interrompe a nossa comunicação com Deus, a fonte da força infinita, e faz com que nos tornemos seres fracos e insignificantes. A característica da doutrina de otimismo, pregada pela Seiichi no Ie, está em reconhecer o homem como filho de Deus e em afirmar que Deus está presente dentro de cada indivíduo, constituindo a sua verdadeira natureza, ou seja, a sua natureza divina.
Essa doutrina é bem diferente das pregadas até agora por diversas seitas religiosas, segundo as quais Deus está lá no alto, no distante reino celestial, e o homem não pode se aproximar dele, pois não passa de uma mísera criatura cheia de pecados. Esse capítulo, ele traz pra gente, o título do capítulo é: põe em prática aquilo que você desenhou na mente. Primeiro a gente tem que se conscientizar da nossa força infinita, que é de Filho de Deus, que todas as coisas a gente pode concretizar. Depois que a gente conscientiza dessa essência divina, que a gente tem consciência, que a gente tem capacidade infinita, desenhando na mente os vários sonhos que a gente tem, por exemplo, você tem um sonho de se tornar médico. Primeiro é desenhado na mente, primeiro vem o desejo, a vontade. Depois a gente vai fazer com que esse sonho se torne realidade. Mas também não é só sonhar, a gente tem que ir em busca do sonho, que é trazer para a realidade. Ou seja, a gente precisa do estudo, se dedicar ao estudo para fazer com que esse sonho se torne realidade. Não é só apenas sonhar, imaginar, digamos. Então precisa fazer com que isso se torne realidade através das suas práticas, da sua vontade de realização. A conscientização da nossa natureza divina nos conduz à realização do mais grandioso de todos os sonhos, pois ela não só nos faz compreender que o homem, embora pareça mortal, é na verdade um ser eterno, indestrutível, como também nos possibilita manifestar concretamente aqui e agora a força ilimitada recebida de Deus. Quando alcançamos essa consciência, o inferno manifestado aqui na Terra transforma-se imediatamente em paraíso. Em outras palavras, passamos a gozar de perfeita saúde, obtemos abundantes bens materiais, conseguimos viver em perfeita harmonia com tudo o que nos cerca. Enfim, passamos a viver realmente num mundo repleto de felicidades. As pessoas podem imaginar, é muito difícil isso acontecer. Mas tudo depende de como nós direcionamos a nossa mente. Nós atraímos com a nossa mente. Então, uma pessoa que é carregada de pensamentos negativos, ela atrai infortúnios. Cada vez mais ela está atraindo aquela atmosfera de infelicidade, de tristeza. Então, é preciso a gente ter na nossa mente pensamentos sempre de luz. Não só, claro, não é da noite para o dia que a gente vai se tornar um ser desperto, iluminado, como dizem. Mas cada vez mais fazer com que esses pensamentos mais positivos, mais idealísticos, se tornem realidade no nosso cotidiano. É sempre que nós temos um pensamento negativo, fazer com que a gente tem um pensamento negativo e a gente substitui por um pensamento positivo. É normal. A mente humana ela tem uma capacidade muito grande de ir para o extremo do negativo, mas a gente tem o exercício aí para fazer com que esses pensamentos vão para o positivo, A gente precisa substituir o pensamento negativo pelo positivo. Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Como está claro nestas palavras de Cristo, o reino de Deus não é visível aos olhos carnais, mas ele se manifesta no mundo presente quando nós o visualizamos, acreditando na sua realidade. Pois neste mundo fenomênico, é um mundo que se apresenta exatamente como nós o concebemos. Muitas vezes a gente tem aí um dia a dia conturbado, cheio de empecilhos. Isso que ele quis dizer é que quando a gente reconhece esse reino de Deus dentro de nós, a gente reflete isso para o externo. Mesmo que venham problemas ou desafios, a gente acaba superando com mais facilidade. Essa manifestação desse reino de Deus dentro de nós acaba refletindo no mundo externo. Porque quando a gente tem uma paz interna, uma mente conturbada ou emoções conturbadas, a gente acaba refletindo isso para o exterior. E cada vez mais se aproximam pessoas que te ajudam. E mesmo que venham dificuldades ou desafios, esses desafios acabam sendo
rapidamente resolvidos, porque aparecem pessoas, por exemplo, que podem te ajudar naquele momento. Digo sempre que são anjos que aparecem na nossa vida, mas isso depende de como nós estamos por dentro, como é esse reino, esse interno, esse interior da gente. É preciso reconhecer que o reino de Deus está dentro de nós. Não é da noite para o dia que a gente vai, de repente, fazer essa conscientização, mas é com exercício, com práticas de meditação. A Setina, ela fala da meditação Shinsokan, uma ótima prática. Inclusive no canal eu deixo também a prática da meditação Shinsokan de 10 minutos. Essa interiorização é importante, a reflexão, estudos desses livros que eu trago também, que contém pensamentos de luz, e para que a gente possa caminhar para esse despertar, para essa jornada de despertar interior. Então todas essas ferramentas ajudam para que a gente possa transformar, acreditar nesse reino rico, reino de Deus que está dentro da gente. Como podemos concretizar o reino de Deus aqui na Terra? Ou, em outras palavras, onde está o caminho que nos leva ao reino de Deus? A esse respeito, Cristo disse: Eu sou o caminho. Portanto, para entrarmos no reino de Deus, precisamos descobrir primeiramente onde está Cristo. Ele é o caminho, ele disse. Na casa de meu pai há muitas moradas, senão eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, mesmo que para onde eu estiver estejais vós também. De João, capítulo 14, versículos 2 e 3. Isso quer dizer que, seguindo Cristo, chegaremos à casa do Pai, ou seja, ao reino de Deus. É o nosso Cristo interno. Todos nós temos o nosso Cristo e a gente precisa despertar esse Cristo. Quando Jesus disse aos seus discípulos que iria preparar-lhes lugar e levá-los consigo, Tomé replicou: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? De João, capítulo 14, versículo 5. Então Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. De João, capítulo 14, versículo 6. Ir ao Pai quer dizer ir para junto do Pai, e junto do Pai significa reino de Deus, ou reino dos céus. Para alcançarmos o reino dos céus e chegarmos ao Pai, precisamos saber que Cristo é o caminho, é a vida, e viver plenamente aqui e agora. A vida que dele recebemos, precisamos saber que Cristo é a verdade, ou seja, que unicamente Cristo é a realidade verdadeira, e vê-lo em toda parte. Verdade significa realidade verdadeira, já que somente a realidade verdadeira existe. Devemos dizer que tudo quanto existe é manifestação de Cristo. Assim, o caminho para chegarmos ao reino de Deus é o caminho de Jesus Cristo. Devemos, pois, seguir o caminho de Cristo, vendo em toda parte a vida de Cristo, a verdade de Cristo, ou seja, a sua imagem verdadeira. Quando a Setina refere a essa imagem verdadeira, ver Cristo em todas as pessoas, em todas as coisas, fatos e todos os lugares. Isso é a verdade espiritual de reconhecer essa imagem verdadeira dentro da gente e nos outros também. Quando a gente reconhece nós, a gente reconhece também nos outros. Todavia, não apenas Tomé, mas também Felipe, não conseguiram entender onde fica o reino de Deus, apesar das palavras que Jesus Cristo lhes disse. Por isso pediram: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. De João, capítulo 14, versículo 8. Naturalmente, eles se referiam a Deus. O reino de Deus é o lugar onde Deus se encontra. Sabendo onde Deus se encontra, eles saberiam onde ficava o reino de Deus. Respondendo, Jesus disse: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. De João, capítulo 14, versículo 9. E disse mais: Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores que estas. João capítulo 14, versículos 11 e 12. Só então Tomé e Felipe compreenderam que Deus estava ali mesmo, diante deles, na pessoa de Jesus Cristo. Tomé, ele é um dos discípulos que a gente sabe que ele gostava de ter
manifestações ali fenomênicas mesmo, concretas, para reconhecer e ter fé, ter fé mesmo. E onde será que está esse mesmo Cristo agora? Nos versículos 18 a 20 do capítulo 14 do Evangelho de São João, lemos as seguintes palavras de Cristo: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, porém, vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha que bonita essa passagem. Ou seja, Ele está no Pai, vós em mim, nós nele, e eu em vós, e nós. Enfim, como podemos compreender por estas palavras, Cristo está dentro de cada um de nós, embora tenha desaparecido aos olhos carnais da humanidade. Assim, se queremos ver o Pai, basta ver o Cristo, e se queremos ver Cristo, basta conscientizarmos da vida que palpita em nós, pois, conforme Ele próprio disse, eu sou a vida. Cristo está dentro de nós, como nossa vida. Conhecer esta verdade é conhecer o caminho que conduz ao reino de Deus. Conforme vimos no trecho da Bíblia citado acima, Cristo disse: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. João, capítulo 14, versículo 12. Portanto, quando o homem se conscientizar de que a imagem verdadeira de sua vida é o próprio Cristo que está dentro dele, não lhe será impossível realizar milagres maiores do que os realizados por Cristo. E isto é um grande sonho que podemos realizar. Masaharu Taniguchi lhe diz que o maior sonho é realizar esse reconhecimento do Cristo, do nosso Cristo interno. E isso nada mais é que o despertar da consciência lúdica, crística. E mesmo que tenhamos grandes sonhos materiais, o grande sonho e o maior sonho deles espiritual seria despertar essa consciência crística em nós. Nos conscientizando dessa natureza crística, tudo o resto de natureza fenomênica, material, ele acaba se concretizando naturalmente. E nada é feito também, nada é realizado também que não seja nosso. Muitas vezes o nosso ego tem muitos desejos, e esses desejos não condiz com a nossa natureza ali, espiritual, crística, e acaba prejudicando o outro. Às vezes também não é para ocorrer. A gente tem uma ânsia de realizar coisas que não está ali programada para ser realizada na nossa vida. E a gente, numa oração, a gente tem que pedir que seja feito conforme a vontade de Deus. Claro que a gente tem objetivos, metas, carreiras, que a gente precisa manifestar, seguir carreira, seguir uma carreira profissional, ter prosperidade, mas o nosso maior desejo, e acredito que um dos maiores desejos, é ajudar o maior número de pessoas, e sempre ter essa conscientização de que, sendo de natureza, a nossa natureza sendo crística, a imagem verdadeira de Deus, a gente tem essa capacidade de realizar qualquer sonho. A gente não está impossibilitado, é impossível. Os sonhos não são impossíveis, mas é sempre tendo a necessidade de tornar também, através aí dos recursos que a gente vê no nosso dia a dia, fazer com que isso se torne realidade, porque não adianta a gente só sonhar e não praticar. Então a gente tem que praticar, né? Tem que ir atrás dos sonhos, fazer com que eles se tornem realidade, trabalhar para isso, né? Uma forma de fazer é trabalhar para isso. Ou seja, se você quiser uma carreira que você ganhe mais, você tem que ir ao encontro disso. Não adianta só ficar também conscientizando daquilo e nada fazer, nada de prática. A gente precisa do mental, né, do pensamento mental e da realização, que é a prática, que é a gente colocar mãos à obra, né, ir ao encontro desse sonho. Então eu vou ficando por aqui. Nosso vídeo já tem quase 20 minutos. Espero que vocês tenham gostado do estudo. No próximo vídeo eu trarei o próximo capítulo, que é o 17.
Eu já vou deixar até um spoilerzinho para vocês terem aí vontade de continuar o estudo do livro dos jovens, que é um livro maravilhoso. E foi o meu primeiro livro, como eu sempre digo aqui, da Aceite Uma. Fez uma revolução tão grande na minha vida. Eu não compreendia muito quando eu li a primeira vez. Como eu vinha de um estudo espírita e católico, então eu entrei em choque com o que estava aqui nesse livro e fez uma grande revolução na minha vida. A partir dele e todos os livros que eu li depois dele foram transformando cada vez mais os meus pensamentos, a minha vida. Próximo capítulo 17, a conscientização que faz exteriorizar a capacidade ilimitada do homem. Nós temos, segundo a natureza de Deus, a imagem verdadeira, nós temos capacidade ilimitada, ou seja, nada que não seja dessa natureza não é impossível, nada é impossível pra gente. Então, se você tem natureza divina como homem, você tem essa capacidade limitada. É o próximo capítulo, capítulo 17. Espero que vocês estejam aqui. Deixem um comentário, livros que vocês queiram que eu traga da Aceite Uma, outros livros também de estudo espiritual, de espiritualidade ou filosofia. Eu trouxe também em outros vídeos o Sermão da Montanha, é um livro espírita. Acessem também aí o vídeo, eu vou trazer novos vídeos com ele. E deixe o seu like. E muito obrigada.